Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sei que horas você está assistindo essa aula. Eu sou o Hélio Moraes, sócio do PK Advogados, DPO certificado e credenciado pela Exim, engenheiro eletrônico e advogado pela USP, com mais de 30 anos de experiência em Direito e Tecnologia. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre como saber a pontuação e o grau de risco da sua empresa em relação à LGPD. O PK Advogados é um escritório de mais de 20 anos de existência, com mais de 100 integrantes, localizado na Vila Olímpia, em São Paulo, próximo aos polos de empresas de tecnologia, com uma atuação nacional e internacional, atendendo empresas brasileiras e estrangeiras, que desenvolveu uma metodologia própria nos últimos 5 anos para adequar as empresas às necessidades legais da LGPD. Vou falar inicialmente como funciona a pontuação e a mensuração do grau de risco. Na verdade, a ideia desta metodologia que desenvolvemos foi criar uma pontuação para avaliar o grau de maturidade da empresa em relação à LGPD e, consequentemente, dimensionar o risco que a empresa está submetida por não estar adaptada à LGPD. A LGPD é uma lei recente, tendo entrado em vigor em 2020 e as suas penalidades em 2021. Em várias partes do mundo foram criadas leis de privacidade e proteção de dados nos últimos anos, e a LGPD veio como parte deste movimento de criar uma governança de privacidade nas empresas, ONGs e no governo para respeitarem a privacidade dos seres humanos. Trata-se de um processo irreversível de exigir a melhoria na gestão dos dados pessoais nas instituições em respeito aos cidadãos. Mas fique atento, pois existem muitas empresas se dizendo especialistas no assunto sem jamais terem implementado um processo de adequação em LGPD. Como esses procedimentos são novos, desenvolvemos uma metodologia própria e exclusiva para realizar a avaliação da aderência da empresa em relação às obrigações impostas pela LGPD. Construímos um questionário de quase 60 perguntas, bastante diretas, que envolvem alguns aspectos de governança, procedimentos internos e o uso de tecnologia. Em geral, a área administrativa, em conjunto com as áreas de tecnologia da informação e jurídico, respondem facilmente essas questões. Você não levará mais que 30 minutos para responder o questionário. De acordo com as respostas deste questionário, será possível entender a maturidade da sua empresa em relação aos 6 pilares que devem ser entendidos para a adequação à LGPD. De acordo com o nível de maturidade da sua empresa, também será possível entender qual o risco que você está submetido em relação aos aspectos de privacidade. Esse entendimento dos riscos é muito importante, pois com o advento da LGPD, o descumprimento dessa lei poderá ensejar a aplicação de diversas penalidades na sua empresa, em especial uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais por evento. Então, quanto menos a sua empresa tiver implementado as obrigações da LGPD, maior será o risco destas penalidades, que não se limitam a essa multa administrativa. Podem ensejar também outras penalidades, como a eliminação de bancos de dados, além de indenizações por danos materiais e morais pelo uso indevido de dados pessoais. Mas quais são os pontos-chave dessa pontuação? Como eles impactam na sua empresa e o que fazer para minimizar os eventuais riscos detectados na pontuação? As respostas do questionário estão distribuídas em 6 pilares estratégicos que devem ser atendidos para que a sua empresa esteja adequada à LGPD. Estes 6 pilares são os seguintes: 1. Responsabilidade e governança. 2. Direito dos titulares. 3. Gestão de terceiros. 4. Avaliação de riscos. 5. Segurança da informação. E 6. Treinamentos. Estes são os pontos-chave que você precisa entender se estão ou não adequados em sua empresa em relação à LGPD e trabalhar para alinhá-los
com as obrigações da lei. Mas, para poder fazer isso, você precisará entender um pouco mais o que está contido em cada um destes pilares, que é o que eu vou te explicar agora. Preste atenção. Primeiro pilar, vamos falar da responsabilidade e governança. Este é um pilar bastante importante, no qual vamos trabalhar uma série de questões que incluem a nomeação do encarregado pela proteção de dados pessoais, o mapeamento dos fluxos de dados para realizar o registro de operações de tratamento de dados pessoais, a definição das bases legais, a avaliação da base normativa e, por fim, seus processos de monitoramento da governança nos dados pessoais. Vamos entender um pouco mais deste pilar de governança de dados pessoais, começando pela nomeação do encarregado pela proteção de dados pessoais. A LGPD impõe como obrigação do agente de tratamento, controlador e operador, vamos falar oportunamente sobre eles, a indicação de um encarregado de proteção de dados pessoais, também conhecido no mercado como o DPO, o Data Protection Officer, nomenclatura utilizada pelo Regulamento Europeu de Proteção de Dados, o GDPR. Ainda dentro do pilar de governança, temos também o Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais, que é a organização lógica em determinado documento ou ferramenta de todas as atividades comerciais ou administrativas da empresa que envolvam tratamento de dados pessoais. Esse registro de operações deve ser capaz de demonstrar o fluxo de dados pessoais tratados, desde o seu acesso até o seu efetivo descarte das informações. Continuando o pilar de governança, temos a classificação das bases legais, que é uma avaliação de acordo com a LGPD de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, as quais devem necessariamente ter uma autorização adequada para permitir o tratamento dos dados pessoais. O objetivo desta classificação das bases legais é permitir ao agente de tratamento avaliar se há alguma autorização que possa permitir o prosseguimento dessa atividade. Você deverá ainda avaliar neste item se a empresa tem condições de gerir o consentimento obtido nos processos de tratamento de dados pessoais. A questão das bases normativas está dentro da avaliação da maturidade do pilar de governança, que identificará a existência de normas de proteção de dados pessoais, que devem reger o seu programa de governança de dados pessoais da sua empresa, e devem ser capazes de demonstrar as regras que devem ser seguidas e como devem ser seguidas e estarem também em consonância com os objetivos da alta gestão da empresa. Por fim, no pilar da responsabilidade e governança, a pontuação no questionário também verificará se a empresa tem condições ou se já realiza o monitoramento voltado para a proteção de dados pessoais. O monitoramento decorre de um dos princípios mais importantes da LGPD, que é o da responsabilização e prestação de contas, que indica ao agente de tratamento a necessidade de se responsabilizar pela sua governança e ter capacidade de comprovar a sua eficácia. O segundo pilar que vamos falar é o dos direitos dos titulares. A LGPD prevê diversos direitos cujo exercício é assegurado ao titular. A empresa deve ser capaz de ter um canal de contato, bem como um processo interno definido para recepcionar e responder às requisições dos titulares, considerando as particularidades de cada direito. O terceiro pilar é o da gestão de terceiros, pois se adaptar à LGPD é uma responsabilidade que extrapola os limites da sua empresa, envolvendo principalmente bons contratos nas relações com terceiros que envolvam dados pessoais. Neste pilar é avaliado se a empresa possui um fluxo de avaliação dos terceiros, revisão dos contratos com quem compartilha informações pessoais,
bem como se há mecanismos de verificação e monitoramento do terceiro durante a relação contratual, voltada à avaliação da maturidade deste terceiro em relação à proteção de dados pessoais. O quarto pilar é referente à avaliação de riscos, que envolvem principalmente a existência de uma metodologia de Privacy by Design e relatório de impacto à proteção de dados, o chamado RIPD. A sua pontuação vai indicar se a empresa tem condições de adotar medidas técnicas e administrativas desde a fase de concepção das iniciativas comerciais e administrativas, com o intuito de remediar de maneira proativa qualquer risco inerente à atividade. Dentro desta avaliação de riscos, poderá ainda ser necessário realizar o relatório de impacto, ou RIPD, como eu disse, cujos objetivos é registrar as particularidades da operação de tratamento de dados pessoais, a ponto de indicar os riscos presentes na atividade, para que o encarregado de proteção de dados pessoais possa avaliar as salvaguardas necessárias para proteger a privacidade dos titulares. O quinto pilar é o da segurança da informação, cuja intenção é verificar se a empresa possui um programa de segurança da informação, formalizado por meio de políticas, com responsáveis pelo seu gerenciamento, medidas técnicas razoáveis para garantir a segurança de dados pessoais, monitoramento da eficácia do programa e, por fim, a existência de um plano de resposta a incidentes. Por fim, o sexto e último pilar, que é o de treinamentos, pois implantar LGPD exige muito de mudança cultural na empresa. A sua pontuação vai indicar a necessidade de preparo dos colaboradores, bem como dos terceiros alocados dentro da empresa, tendo em vista que a primeira linha de defesa serão os colaboradores, que em sua atividade profissional lidam diariamente com dados pessoais e devem estar preparados para essa tarefa, inclusive para identificar de maneira facilitada a ocorrência de eventual violação de dados ou tratamento irregular. Mas como funciona o score do PK Advogados e como ele pode ajudar as empresas? Observando os pilares descritos anteriormente, a partir da análise das respostas oferecidas pelos representantes das áreas de segurança da informação, TI e jurídico no questionário, verificamos que o score de maturidade da empresa está ou não adequado. A composição do score leva em consideração a resposta positiva ou negativa aos questionamentos realizados. Desenvolvemos uma metodologia que, a partir destas respostas, podemos identificar as vulnerabilidades encontradas em cada pilar. Com isso, será possível traçar um plano de ação com as medidas de mitigação dessas vulnerabilidades e como a empresa deverá atuar neste processo de remediação. Vamos ver alguns exemplos para você entender melhor como funciona o processo em busca da sua adequação à LGPD. Começando pelo pilar da responsabilidade e governança. Se a empresa ainda não possui um encarregado de proteção de dados, deverá indicar imediatamente. Se já possui encarregado nomeado, deverá avaliar se as suas atividades e alçada de decisão estão adequadamente definidas e se está identificado no site, se está disponível o canal de comunicação. Ainda nesse pilar, se não possui o registro de atividades de tratamento de dados pessoais, deverá criar um mapeamento com os indicadores, as providências a serem adotadas a partir desses indicadores, as recomendações para a gestão e atualização do registro de operações de tratamento de dados pessoais. De acordo com as necessidades detectadas nas respostas ao questionário e no mapeamento das operações de tratamento de dados pessoais, você deverá elaborar documentos de estruturação do seu programa de governança por meio de políticas específicas, incluindo a política de privacidade e implementação de normas e procedimentos.
Após a implementação dos documentos para formalizar o seu programa de governança de dados pessoais, recomenda-se à empresa que implemente um processo de monitoramento da eficácia do programa, o que geralmente ocorre anualmente e fica sobre a responsabilidade do encarregado pela proteção de dados pessoais. Passando para o pilar de direito dos titulares. O SCOR vai identificar se a empresa possui processo formalizado para o atendimento dos direitos dos titulares e permite que ela crie os devidos canais por onde possa receber tais requisições, tais como telefones e e-mail, e que devem ser divulgados com essa função. O objetivo será criar um procedimento para a gestão dos direitos dos titulares. Já no pilar de gestão de terceiros, por exemplo, caso o SCOR identifique que não há procedimento formalizado para reger o compartilhamento de maneira segura do ponto de vista organizacional, deverá treinar os colaboradores para que o processo de compartilhamento seja realizado desde a contratação com o terceiro. Também deverá avaliar a maturidade do terceiro em relação à proteção de dados pessoais, além de questões técnicas também. Já no pilar da avaliação de riscos, por exemplo, o SCOR vai identificar se a empresa precisa implantar um procedimento de adequação dos novos projetos e produtos em observância à proteção de dados pessoais, inclusive treinando as áreas para que novos produtos e projetos sejam comunicados ao encarregado, a fim de viabilizar as avaliações atinentes à proteção de dados pessoais. Ao mesmo tempo, caso o SCOR identifique que a empresa não possui metodologia para a elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, deverá também criar uma. Em relação ao pilar de segurança da informação, o SCOR identificará o nível de maturidade em programa de segurança da informação, identificando a necessidade de, periodicamente, avaliar a sua eficácia, bem como se está harmonizado com o programa de privacidade. Da mesma maneira, o SCOR poderá apontar se a empresa precisa criar um procedimento para resposta a incidentes, que possibilite prevenir e tomar medidas necessárias para a proteção de dados, que podem ser afetados por possíveis ataques. Por fim, em relação ao pilar de treinamentos, o SCOR indicará se a empresa precisa implementar ou intensificar os programas de conscientização sobre a importância de proteção de dados, estabelecendo periodicidade de treinamentos em linha com as necessidades do seu programa de privacidade. Provavelmente você já ouviu falar de diversas empresas que fazem projetos de LGPD. De fato, o mercado foi inundado com profissionais nesse setor, mas muitos deles sem experiência. O PK Advogados tem mais de 200 projetos de adequação em LGPD entregues, com bastante sucesso, pois muitos desses clientes continuam com nosso apoio na manutenção dos seus programas de governança em privacidade e o suporte ao DPO, ao encarregado de proteção de dados. Quero te falar então de alguns dos cases de sucesso do PK Advogados em adequação à LGPD, pois já implementamos projetos em clientes nos seguintes ramos: grupos nacionais, europeus, americanos e japoneses, holdings e empresas operacionais, redes internacionais de fast food, redes de hospitais, clínicas, planos de saúde, incluindo Unimedes, planos odontológicos de amplitude nacional, construtoras e incorporadoras, shopping centers e redes de self-storage, instituições financeiras, bancos, fundos de investimento, seguradoras e corretoras de seguro, desenvolvedoras e comercializadoras de softwares e birôs de fornecimento de dados, institutos de pesquisa tecnológica e desenvolvimento do Polo de Manaus, empresas internacionais de alocação de mão de obra, concessionárias de rodovias, integradoras de logística portuária e despacho aduaneiro, indústrias europeias automotivas e de outros setores, metalúrgicas,
indústrias internacionais de fabricação de cimento com diversas fábricas nacionais e internacionais, indústrias nacionais e internacionais de bebidas, mineradoras, diversas empresas do agronegócio em mais de 15 ramos diferentes, fabricantes de tratores, fabricantes de carrocerias de caminhões e food trucks, editoras de música, associações de compositores e associações de editoras de músicas, startups e diversos novos aplicativos. Agora que você já conheceu um pouco da nossa metodologia desenvolvida pelo PK Advogados nos últimos 5 anos, vou te contar que temos uma equipe especializada no assunto, totalmente certificada como DPO, com diversos cursos e pós-graduados nacionais e internacionais, tanto em GDPR quanto em LGPD. Somos um escritório habilitado a ministrar toda a trilha de cursos EXIM para a formação de DPO, o encarregado de proteção de dados internacionalmente. A EXIM é uma certificadora holandesa de cursos de tecnologia presente em mais de 100 países, com alta reputação na formação de profissionais em proteção de dados. Preencha o questionário e marque uma reunião sem compromisso com a nossa equipe de novos negócios para entender um pouco mais da nossa metodologia e ver quais são os próximos passos para deixar a sua empresa adequada à LGPD. Independente de ter feito o nosso questionário de avaliação da sua maturidade em LGPD, existem 5 coisas que a sua empresa precisa fazer imediatamente para se adequar à LGPD. Essas são dicas valiosas que você deve levar para o seu projeto. Primeiro, registre as operações de tratamento de dados pessoais, com especial atenção àquelas fundamentadas no seu legítimo interesse comercial. A LGPD regulamenta o tratamento de dados pessoais, que são os dados referentes às informações relacionadas ao usuário que o identifique como pessoa física. Entre elas estão nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial, obtidos em qualquer tipo de suporte: papel, meio eletrônico, informático, som e imagem. A LGPD optou por um conceito amplo dos dados pessoais sem uma lista taxativa. Isso dá maior longevidade à lei e deixa a definição de sua amplitude para o regulador ou para os operadores de direito. Segundo, documente processos, controles e riscos. O objetivo é identificar os processos que envolvem tratamento de dados pessoais, que podem gerar riscos às liberdades civis e direitos fundamentais dos clientes. Isso inclui os tipos de dados coletados, a metodologia de coleta e as garantias de segurança das informações. Também é importante ter análises do controlador, o responsável pelas decisões sobre o tratamento de dados, em relação às medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação dos riscos adotados. Deve haver especial atenção com o processo de obtenção do consentimento do usuário, o titular de dados pessoais, que deve ser feito através de manifestação livre, informada e inequívoca. É importante documentar que o usuário concordou com o tratamento dos seus dados pessoais para a finalidade informada. Crie processos para que os titulares exerçam seus direitos, que são muitos, como confirmação da existência, acesso, correção, anonimização, bloqueio, eliminação e portabilidade, dentre outros. Terceiro, defina e nomeie o encarregado do tratamento de dados pessoais. As informações dele devem ser divulgadas pela empresa publicamente com as informações de contato, preferencialmente no website corporativo. O encarregado terá a função de interagir com os titulares de dados pessoais e será o ponto de contato para receber reclamações, solicitações e comunicações. Também será o canal de prestação de informações e esclarecimento para as autoridades, além de orientar funcionários e contratados sobre as normas de proteção de dados pessoais adotados pela sua empresa e outras atribuições corporativas. Quarto, verifique a sua segurança da informação.
Esta deve ser prioridade, as empresas devem verificar se o tratamento de dados pessoais está sendo realizado de maneira segura. Avalie o modo pelo qual o processo é realizado, o resultado da ação e os riscos que razoavelmente se esperam, bem como as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que o procedimento foi realizado. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de modo a atender aos requisitos de segurança, boas práticas, governança e princípios gerais previstos na lei, como o Privacy by Default. Além dos processos internos, a segurança de dados tem que estar presente desde a concepção do produto ou serviço até a sua execução. É o que chamamos de Privacy by Design. Quinto, adote boas práticas e implemente uma governança de proteção de dados. A empresa também deve formalizar regras e boas práticas de governança. Elas devem estabelecer condições de organização, regime de funcionamento e procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares. As regras internas também devem abranger normas de segurança, padrões técnicos, obrigações específicas aos envolvidos no tratamento de dados, ações educativas, mecanismos internos de supervisão e mitigação de riscos. Inicie pelos treinamentos. A conscientização e engajamento é um fator chave. E implantar a adequação à LGPD significa implantar uma nova cultura que fatalmente enfrentará resistências de práticas antiquadas enraizadas na sua empresa. O preenchimento do questionário é simples, não demora mais que 30 minutos e vai te dar uma boa ideia de quanto você está distante de cumprir a LGPD. Mas caso você necessite de apoio para responder ao questionário, marque uma reunião sem compromisso com a nossa equipe de novos negócios para entender um pouco mais de nossa metodologia e ver quais são os próximos passos para deixar a sua empresa adequada à LGPD. Todas as empresas precisam se adaptar às exigências da LGPD. Não perca mais tempo. Não aguarde as multas de autoridades começarem a ser aplicadas. Não espere a sua empresa estar no noticiário na internet no próximo vazamento de dados. Entre em contato com a nossa equipe sem compromisso para entender a nossa metodologia. Você verá que é mais simples do que está pensando e vai ficar muito mais tranquilo depois que implantar o nosso modelo de governança em privacidade. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter assistido essa aula. Ficamos à disposição caso queiram falar mais deste assunto. Segue na tela os nossos contatos. Não deixe de entrar em contato, pois podemos te ajudar de uma maneira simples e eficiente.